Salve, salve galera! Vamos a mais um Rumo à Posse. Hoje vamos falar sobre o Instituto Verbena, né? Verbena é uma banca que faz umas provas muito bem feitas, hein? É uma banca diferente. É uma banca que faz provas muito qualificadas, muito diferente das outras bancas. Eles gostam, as questões de interpretação de textos não são tantas, mas muita questão envolvendo textos de uma determinada maneira, como definição de textualidade, o que é textualidade, a tipologia e gênero textual, falando o que é romance, o que é texto jornalístico, a diferença, por exemplo, entre crônica e notícia, conto, fábula. Então, muita coisa, né, que é trabalhada nesse campo. Também os gêneros textuais, artigo, propaganda, se o texto é um texto publicitário, se é um texto injuntivo, se é um texto informativo, normativo. Então você tem que identificar, e lógico, a parte de tipologia textual, descrição, narração, dissertação. Isso você tem que ter um domínio muito grande dessa parte, muito grande. Eles cobram muito, muito, muito isso. Da mesma maneira que também a parte de semântica é violenta, eles cobram de uma forma muito aprofundada conhecimento do que é polissemia, tá? Ambiguidade, anáfora, catáfora, se o elemento tem valor deítico ou não, deixis, né? Então, cara, é uma prova que ela é muito bem elaborada e você tem que ter o domínio muito grande desses elementos, né? Além do que, regência, concordância, identificação de classes gramaticais, inclusive ligado à parte de formação de palavras, né? Então, quando uma palavra tem uma classe gramatical normal e aí, por algum motivo, ela está sendo empregada em outra classe gramatical, que é um processo chamado derivação imprópria ou conversão, tá? Então, pontuação, ele quer que você não só saiba pontuar corretamente, como saiba justificar, saiba o motivo do emprego daquele sinal de pontuação. Sintaxe, colocação pronominal, crase, conectores, como eles cobram conectores a parte de conjunções e preposições, tá? A parte de flexão verbal nem tanto, tá? Mas, enfim, até aqui muita coisa. Flexão verbal vi uma questão ou duas. Eu não vi concordância, mas olha só, se eles cobram crase, regência, concordância, crase, regência, colocação pronominal, pontuação, certamente concordância eles também cobrariam. Eles podem cobrar. Então eu não deixaria de estudar nada disso. Né? Embora eu não tenha colocado aqui a parte de concordância, eu não deixaria de estudar a parte de concordância no concurso feito por essa banca. Tá legal? Então, na realidade, é tudo. Agora, com um aprofundamento muito grande nessa parte de tipologia, gênero textual e elementos da semântica, deixis, anáfora, polissemia, como eu falei para vocês. Hipônimo, hiperônimo. Dá uma sacada nisso. Legal? E também essa parte de tipologia textual, se o texto é um texto publicitário, normativo, se é um texto didático, enfim. Tá legal? Intertextualidade. Tá legal? O que é textualidade? Você vai ver uma questão aqui comigo sobre isso, sobre o conceito de textualidade. É por isso que geralmente eu corrijo nessa decodificação de cada banca, eu procuro corrigir uma faixa de 10 questões por banca. Essa banca é uma banca tão diferente que eu coloquei 14 questões. Por quê? Para tentar mostrar o máximo possível de características dessa banca. Bom, vamos lá. A primeira questão é justamente sobre textualidade. Textualidade é a característica fundamental dos textos orais ou escritos que faz com que sejam percebidos como tal. Ou seja, uma determinada sequência de palavras apresenta textualidade quando atende a condições determinadas, denominados fatores ou elementos da textualidade. Gente, o que é textualidade? Quando você agrega palavras com uma intenção, que é passar uma mensagem, basicamente. E para que você consiga passar essa mensagem, o elemento fundamental, qual é? É que essa passagem, que essa mensagem tenha sentido. Então, o elemento número 1 da textualidade é a coerência.
Agora, para que um texto seja coerente, ele tem que ser coeso. Tem que ter aqueles elementos que fazem a ligação, estabelecendo relações semânticas, enfim. Então, entre esses fatores está a intencionalidade, propriedade que pode ser definida como... Então, a intencionalidade de fazer um texto, né, a intenção de fazer um texto, é passar para o leitor algo que faça sentido. Basicamente é isso. Basicamente é isso. Bom, vamos lá. A atividade do leitor. Não, pera lá. A intencionalidade não está na atividade do leitor no processamento textual. Está apenas na compreensão do leitor. Então, a atividade do leitor no processamento textual, a fim de que o sentido seja construído por meio da cooperação. Quer dizer, o leitor não vai participar da formação do texto. Ele vai ter que compreender aquele texto. Ele vai ter que ler e compreender. Mas quem faz o texto é o escritor, óbvio. O empenho do enunciador, que é o escritor, que enuncia, quem faz o texto, que produz o texto, em mobilizar todos os recursos possíveis para a construção de um texto coerente, coeso e coerente. É lógico. Não é? Ele vai fazer com que alguém tenha a intenção de ler aquele texto a partir do momento que aquilo faz sentido. Se aquilo não fizer sentido. Então ele vai empregar ali todos os recursos que ele possa, que ele tem, para produzir algo coerente e coeso. É isso aqui. A retomada de outros textos. Existem textos que retomam outros? Sim, mas existem milhares de textos, milhões de textos, que não retomam outros e são textos coerentes. Então, não é uma condição necessária. A inscrição do texto em dada realidade histórica e sua adequação ao contexto sociocomunicativo que o engloba. Cara, existem textos que são eternos. Textos que foram escritos em outros países, em outros momentos, que você consegue ler hoje. Então, ele não necessariamente precisa representar um momento histórico ou representar um ambiente. Então, repito, o principal elemento da textualidade é você emitir uma mensagem que o leitor consiga compreender. Isso chama o quê? Coerência. E para você ter um texto coerente, você tem que ter elementos também de coesão textual, que faça a ligação entre os fragmentos. Beleza? Questão número 2, gente. Uma questão que trabalha muito, uma banca que trabalha muito com os valores semânticos dos conectores. Se eu fosse a cultura, caso eu fosse a cultura, saltava do veículo e ia a pé. Então, isso aqui, olha lá, na condição de, na hipótese de, contanto que eu fosse, Então, esse C aqui é uma conjunção que? Condicional. Letra C. Vamos lá. Questão número 3, olha que questão bonita de pontuação. Bonita. Em que alternativa? Ele não está querendo saber qual frase está certa ou qual frase está errada. Olha só o que ele está pedindo. Em qual alternativa as vírgulas ou a vírgula, tá, são empregadas ou é empregada pela mesma razão que na frase anterior? Olha lá, um príncipe se apaixona por uma plebeia. Plebeia, que é uma colega de faculdade. Ou seja, eu estou explicando quem é essa plebeia. Tá, isso aqui é um oposto. Um oposto explicativo. Quem era essa plebeia? Beleza? Maravilha. Então ele quer uma alternativa em que o emprego da vírgula ou das vírgulas se justifique pelo mesmo motivo, ou seja, por um elemento de caráter explicativo. Naquele ano, eu tenho o adjunto adverbial antecipado. Quando a pandemia acabou, essa vírgula que separa a oração subordinada adverbial, temporal, inclusive, mas separa a oração subordinada adverbial da oração principal. Sempre que a oração subordinada vier antes da oração principal, a vírgula é obrigatória. E aqui a vírgula é para separar o adjunto adverbial de tempo. Mas aqui é um adjunto adverbial não oracional. Por quê? Porque não tem verbo essa parte naquele ano. Inclusive, por se tratar de um adjunto adverbial de apenas 2 palavras, um adjunto adverbial de corpo pequeno, esta vírgula aqui é opcional. Os alunos fizeram resumos, redações, mapas. Quem faz alguma coisa. Resumos, redações, mapas e esquemas. Isso tudo aqui é objeto direto. Então, na realidade, essas vírgulas aqui separam elementos
com a mesma função sintática. Tá? Você pode dar duas justificativas aqui. Separa termos com a mesma função sintática ou se tratar de uma enumeração. E existem até bancas que trabalham misturando esses dois conceitos. Separam elementos com a mesma função sintática, partícipes, aliás, eles adoram essa palavra, partícipes de uma enumeração. A água, bem natural fundamental, olha lá, bem natural fundamental, está explicando algo sobre a água. Isso aqui é um aposto, o aposto explicativo. Opa, é exatamente o mesmo caso daqui, que é um aposto explicativo. É essa a resposta. Ao terminar o inverno, aí ele, ó, você tem o qual é uma oração, né, que é um pronome relativo. Nós temos uma oração subordinada adjetiva, certo? Que por estar isolada por vírgulas, é uma oração subordinada adjetiva e explicativa. Ah, Rosentão, não dá ideia de explicação também? Dá, só que aqui não é um aposto, é uma oração adjetiva. Aqui é um aposto igual à frase original. Então a letra D é até parecido o motivo, mas aqui forma uma oração. Olha lá, você tem um pronome relativo que introduz uma oração subordinada adjetiva, você tem um verbo formando uma oração. Aqui não, colega de faculdade não forma uma oração, não tem verbo. Explica quem é a plebeia. Bem natural fundamental também explica o que é a água. Também não tem verbo, também não forma uma oração. Então, são dois casos de aposto explicativo. Na letra D é uma oração subordinada adjetiva explicativa. Ela é explicativa também, mas é uma oração. Certo? Do meu pobre existir... Olha lá. O vocábulo destacado é formado pelo mesmo processo de formação. Gente, existir geralmente seria verbo. Agora, olha lá, o que é do? Do é preposição de mais o artigo o. Aí eu tenho o artigo, eu tenho o pronome possessivo e o adjetivo, isso tudo determinando existir. Ou seja, existir nessa frase é o existir, é o meu existir, o meu pobre existir. Isso aqui é um substantivo. Então esse termo aqui está substantivado. Tá legal? Então, o processo de formação que aconteceu aqui é o que se chama de derivação imprópria. É quando uma palavra tem uma classe gramatical normal, natural, mas está sendo empregado em outra classe gramatical. Existir geralmente é verbo, só que está sendo utilizado como substantivo. Mãe que é dormente quer dizer enfraquece. Tá? Adormente é verbo e continua sendo utilizado como verbo. Tá? Verbo adormentar. Com as mãos piedosas. Esse sufixo oso é formador de adjetivo. Certo? E piedosas, né? Só que está na forma feminina, está qualificando realmente o substantivo mãos. Então é naturalmente um adjetivo. E está sendo empregado como adjetivo. Da clara luz do seu olhar. Olha lá. De novo, nós temos um verbo, olhar, sendo empregado como substantivo. É o olhar. Do, novamente, é a preposição de mais o artigo o. Aí eu tenho o olhar, o seu olhar, com o emprego do pronome possessivo também no meio. Ou seja, nessa frase, olhar, que seria o verbo, também está substantivado. É essa a resposta. Descuidada, feliz. Gente, descuidada é um adjetivo. Uma pessoa descuidada é um adjetivo e está sendo empregado como adjetivo. Beleza? Maravilha. Vamos lá, vamos para as questões desse texto aqui. Para baixo e avante. O mundo está errado e não precisamos de chat GPT para resolver nossos problemas. Você está descendo... Olha lá, o texto é bem informal, né? Uma linguagem até bastante coloquial. Você está descendo uma pirambeira, numa mobilete, uma pirambeira, né? Você não é que você esteja num declive, uma pirambeira. Então, olha lá, o emprego de uma linguagem bem coloquial mesmo.
sem freio em direção ao abismo. Aí chega o pessoal e propõe, vamos botar uma turbina nessa jossa. Chega uma galera lá e fala isso. Olha lá, você vê que é um emprego bem coloquial mesmo. É mais ou menos o que está rolando, olha lá, de novo, emprego bastante coloquial, com a inteligência artificial. O mundo está virado, olha lá, está virado, nem escreve está virado. Tá? Ele abrevia isso aqui. Está virado para o lado errado. Aumentar a eficiência no percurso só vai nos fazer despencar mais rápido. Então, olha só a ideia que ele está falando, olha só. Na concepção do autor, o mundo já está indo ladeira abaixo, beleza? E o ChatGPT só vai piorar a situação, vai fazer com que a gente desça a ladeira abaixo ainda, de forma mais ainda violenta. Legal? Então, na realidade, ele critica, olha, se já estava ruim antes, agora vai piorar ainda mais. Né? Lógico, quando ele fala em abismo, precipício, ladeira abaixo, ele está falando no sentido figurado, no sentido conotativo. Vai vendo, na revista New York da semana passada tem uma matéria apavorante sobre plásticos e microplásticos. Entre a Califórnia e a Havaí surgiu um lixão flutuante com 1.600.000 km². Deus do céu. Uma ilha gigante maior que o estado do Amazonas, feita de garrafas PET, sacolas de supermercado, potinhos de iogurte, tal. Enfim, esses itens realmente essenciais para a subsistência do Homo sapiens. Bom, e aí ele pede, antes de mais nada, para identificar o gênero textual. Certo? O gênero do texto, pelo estilo, tema e estrutura do excerto é... Ah, mas então não poderia ser uma notícia? Não, a notícia é quando acontece alguma coisa, o cara vai lá e fala sobre aquilo. Sobre o que aconteceu um acidente e tal. E outra coisa, o jornalista que faz matéria de alguma coisa que aconteceu, um acidente, uma situação política, só que ele não vai nem expor opinião, ele não vai usar linguagem coloquial, gente. Tá? Ele não pode usar linguagem coloquial. O jornalista que faz matéria. Então, coloca jossa, tá rolando. Não existe na linguagem coloquial na redação de uma notícia. O editorial é uma visão sobre algo extremamente importante, feito pelo principal jornalista, aquele que é o editor-chefe de um jornal, de uma TV de jornal, e geralmente esses textos são textos muito formais, tá? E são notícias assim relacionadas sempre a aspectos políticos, econômicos, enfim. O que é reportagem? Qual a grande diferença entre reportagem e notícia? A notícia, tá? Aconteceu alguma coisa, você vai lá e noticia aquilo. A reportagem é um aprofundamento da notícia. Tá? Bom, isso aqui aconteceu, beleza, você já está sabendo. Agora, por que aconteceu isso? Aí quem faz a reportagem vai esmiuçar aquela situação. Você vai buscar relações de causa e efeito, como é que isso aconteceu, por que isso aconteceu, o histórico daquilo ali, outros fatos correlatos que aconteceram, buscar quem são os atores envolvidos naquela situação. Então, a reportagem é um desenvolvimento da notícia. Bom, isso aqui o que nós temos é uma crônica. O que é uma crônica? A crônica já é um jornalista diferente, muito conceituado, que já não é mais aquele jornalista que só está ali para dizer a matéria, né, para cobrir um fato e dizer o que aconteceu, não. É uma pessoa que vai dar a interpretação de fatos esses que não precisam ser necessariamente relevantes, não precisam ser fatos importantes, pode ser uma coisa do dia a dia. Crônica, vem de cronos, tempo. Então é uma pessoa que faz uma leitura do dia a dia, que faz uma leitura pode ser de uma coisa política, ou de coisas da cultura, da vida, de uma coisa que aconteceu com ele. A linguagem não precisa, já que ele é um jornalista que já está em outro patamar mesmo, que não precisa ficar falando, ficar restrito
ao fato para noticiar, ele não está restrito ao fato. Ele não está limitado ao fato. Então ele é um cara que as pessoas vão ler aquilo ali mais pelo prazer de buscar uma opinião diferente sobre um assunto diferente. Então, a crônica, inclusive, ela se coloca ali porque como a crônica geralmente é escrita em jornais, mas ele fica entre o texto jornalístico e o literário. Justamente por essa liberdade que o cronista tem de escrever, do jeito dele, de utilizar uma linguagem mais coloquial, de utilizar elementos do humor. Ou seja, ele faz uma leitura dele do fato e ele emite opinião claramente. Como é que você vê claramente que ele é contra o chat GPT. E ele fala, olha, se a situação está ruim, isso ainda vai piorar. E utiliza, né, você vê que ele na revista da semana passada tem uma matéria apavorante, você vê como que ele coloca a opinião dele de forma muito visível. O que numa matéria, por exemplo, uma notícia você não encontra. Quando a pessoa apenas noticia um fato, não aparecem esses elementos. Então, uma crônica se aproxima muito do texto literário. Só que geralmente os textos literários são maiores, formam contos, formam livros, né? E a crônica é um texto pequeno, o espaço que o jornal dá a esse cronista. Beleza? Questão número 6. O mundo está errado e não precisamos do chat GPT para resolver nossos problemas. Vamos lá, galera. Na relação entre o título e o subtítulo, gente, a gente acabou de ler o texto, certo? O texto fala a preocupação do autor, que ele fala assim, olha, do jeito que as coisas estão no mundo, as coisas estão muito mal, certo? Então, nós já estamos ladeira abaixo, é o que ele fala, a gente já está à beira de um precipício, certo? É isso que o autor fala. Só que ele fala assim, olha, com o chat GPT, a gente, em vez de frear, tá, isso vai despencar mais rápido ainda, vai cair mais rápido ainda, só está empurrando mais ainda, para baixo e avante. Então, aquilo que já estava ruim, lógico, quando ele fala ladeira abaixo, aí, a expressão que até usei, certo? Ele está usando no sentido figurado, mas ele fala como se você estivesse empurrando para descer ainda mais rápido, para despencar, para se espatifar no chão ainda mais rápido. Então, o que ele quer dizer isso? Olha lá, o mundo está muito para baixo e avante. Então, já está indo para baixo. Já tem esse aspecto negativo. O baixo aí está no sentido figurado, né? O baixo poderia ser uma coisa boa. Você está lá no 10º andar, preciso descer, você está indo para baixo. Mas o baixo aí não está nesse sentido para baixo, aí está no sentido de uma coisa ruim que está acontecendo no planeta. Só que aquilo que está indo ruim vai numa velocidade ainda maior, avante. O mundo está errado, não precisamos do chat GPT para resolver nossos problemas. Então, na relação entre o título e o subtítulo, considerando isso é certo, encontra o seguinte paradoxo. A humanidade não tem tecnologia suficiente. Não, a tecnologia a pessoa tem. O problema é o mau uso dessa tecnologia. A inteligência artificial vai superar os seres humanos e a crise vai superar? Onde é que está escrito isso? É isso que ele quer dizer? Não. Não vai dizer isso. A crise vai aumentar, mas não porque a inteligência artificial vai superar o ser humano. A tecnologia é o problema. Abandoná-la? Não, também não é isso. É saber usar bem a tecnologia. A evolução tecnológica vai acelerar nossos erros sem melhorar a situação. É isso que ele quer dizer. Nós já temos muitos erros. E esse chat GPT vai fazer com que esses erros aconteçam numa proporção ainda maior, com mais velocidade. É isso que ele quer dizer no texto inteiro. E é o que está mais ou menos denunciado na relação entre o título, para baixo e avante, e o subtítulo, que é o que ele está pedindo exatamente no enunciado. Maravilha. Questão número 7. Não é? Olha lá. A ideia de denotação, conotação, qual é o sentido. Né? Quem frequenta os restaurantes culinários japoneses já deve ter reparado em um alimento alaranjado ou rosa em forma de palitinho no meio das saladas. Apesar de muitos acharem que é caranguejo, o kanikama, como esses palitinhos são chamados, é preparado com carne processada de diversos frutos do mar.
Inclusive caranguejo, tem caranguejo sim, mas não é só caranguejo, são diversos frutos do mar. Geralmente é feito de polpa de peixe branco, aí ele vai dizendo como é que se faz com amido, clara de ovos. Dependendo do tipo, pode ter conservantes, corantes, ou seja, deve ser uma coisa que deve fazer um mal tremendo. Aí o cara está comendo canicama achando que é uma coisa que é saudável, que seria uma carne de caranguejo, e não é nada disso. Tem até carne de caranguejo ali no meio também, mas tem peixe, tem conservante, tem uma porrada de. Desculpe a palavra, tem uma porção de ingrediente que faz mal. Para se ter uma ideia, o canicama é conhecido como salsicha do mar. Por que salsicha do mar, gente? Porque a salsicha também é uma porção de carnes processadas. Você não sabe que carne é aquela, se às vezes geralmente de porco, mas aquela às vezes de miúdo, de pé, não sei, tudo misturado, processado, que faz uma coisa com conservante, com porcaria, que faz um mal tremendo. Então, vamos lá. A alcunha salsicha do mar para o canicama é uma conotação que, obviamente, pejorativa. Pejorativa, é óbvio. Ele está criticando justamente isso. A salsicha é um alimento processado com carnes, às vezes as carnes menos nobres do porco, certo? Misturado com uma porção de coisas, de conservantes e outros ingredientes que fazem mal ao amido e tal. Enfim. E o canicama, né, é muito parecido, só que em vez de ser com porco, é com frutos do mar. Então é salsicha do mar por causa disso, porque tem características desse processamento das carnes, tá? Mas com ingredientes, né, muito parecidos, amido, conservantes, corantes, tudo que faça mal. Então é óbvio que quando ele faz essa comparação, você tem esse aspecto pejorativo que é imposto aí pelo texto. Legal? Ótimo. No segmento, como esses palitinhos são chamados? Olha lá. Apesar de muitos acharem que é caranguejo, canicama, como esses palitinhos? Esses palitinhos está fazendo referência a quem? A canicama. Tá? Algo que veio antes no texto. Algo que veio antes no texto. Isso é uma relação o quê? Anafórica. Catáfora é quando você se refere a alguma coisa que vem depois. Por exemplo, só direi estas palavras. Volte logo. Então, estas está apontando para frente. Estas palavras, quais são as palavras? Volte logo. Então, quando você aponta para frente no texto, isso é catáfora. Legal? Quando você aponta para trás, como é o caso aqui, como esses palitinhos são chamados, quem são esses palitinhos? É o canicama. Então, ele está fazendo referência ao canicama, a alguma coisa que já tinha sido mencionada anteriormente no texto. Isso é uma relação anafórica. Beleza? Vamos lá. No segmento, apesar de muitos acharem que é caranguejo, apesar de muitos acharem que é caranguejo, é preparado com carne processada de diversos frutos do mar. Apesar de, embora muitos achem, ainda que muitos achem, mesmo que muitos achem, gente, esse apesar de estabelece uma ideia de concessão, tá? Você poderia substituir por embora, lógico, que adaptando a frase. Embora, mesmo que, ainda que, conquanto. Tá? Então, repare que eles trabalham muito com conectores, muitas questões de conectores. Você vê que aqui a gente trabalhou, já é a segunda questão que a gente trabalha com conjunto. Aqui não é uma conjunção, é uma locução prepositiva. Tanto é que quando eu substituo por conjunções, eu tenho que adaptar a frase, apesar de muitos acharem, embora muitos achem, mesmo que muitos achem, conquanto muitos achem. A gente adapta a frase, mas a ideia de concessão ela fica extremamente caracterizada. Questão número 10. Vamos lá. A frase que está de acordo com a linguagem formal e com as regras de regência. Bom, vamos lá. Eles voltaram mais cedo para casa para assistir o novo episódio, não, o verbo assistir, no sentido de ver, é verbo transitivo indireto regendo a preposição a. Então, certo seria ao novo episódio.
Letra B. Antigamente, todos obedeciam os mais velhos. Todos obedeciam, quem obedece, obedece a alguém. Os verbos obedecer e desobedecer são verbos transitivos e indiretos regendo a preposição a. Então, o certo seria aos mais velhos. Quase me esqueci do compromisso que assumi com você. Gente, verbos lembrar, esquecer, recordar. Ou você tem tudo ou não tem nada. Ou você tem pronome oblíquo e preposição de. Então eu tenho pronome oblíquo me, preposição de, né? Do é preposição de com artigo o. Ou você não tem nenhum, nem outro. O par é opcional, mas como minha mãe falava, ou é calça de veludo ou é bumbum de fora. Ou você tem os dois elementos, pronome oblíquo e preposição, ou você não tem nenhum dos dois elementos. Certo? Então eu posso usar o pronome oblíquo e preposição de, ou não uso nenhum dos dois. Quase esqueci o. O que estaria errado? Se eu usasse um e não usasse o outro. Por exemplo, quase esqueci do, que eu usei a preposição de e não usei o pronome oblíquo. Mas aqui, como ele usou os dois, perfeito, é esse o correto. Por fim, atiradores visaram ao alvo. É o verbo visar no sentido de alvejar, de mirar. Nesse caso, ele é verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, não pode ter a preposição a. O certo seria só o artigo o. Atiradores visaram o alvo no alto de um edifício. Questão número 11. Cara, questão muito simples. Só a identificação da colocação do pronome. Faça-me o favor de não chegar. Então, faça-me o favor. O pronome oblíquo me veio depois do verbo. Então, você tem o verbo e o pronome oblíquo. Se eu tenho verbo e pronome oblíquo, isso é caso de ênclise. Ênclise é quando o pronome oblíquo vem depois do verbo. Ontem ouvi no teatro. Olha lá o pronome oblíquo o. Eu tenho o pronome oblíquo o e depois eu tenho o verbo. Sempre que o pronome oblíquo vier antes do verbo, é caso de próclise. É essa a resposta. Convém dar-lhes o aviso. Dar-lhes, olha lá, eu tenho verbo e depois eu tenho pronome oblíquo. Então nós temos casos de ênclise. E aqui conformar, até difícil falar, né? Isso tem em desuso total. Conformar mais o pronome oblíquo nos, mais a sequência do verbo. É conformar-nos-emos. Na realidade é confor. É o verbo conformaremos mais o pronome oblíquo nos. O que acontece? Com essa frase, com essa estrutura que eu tenho aqui, se eu colocasse o pronome oblíquo nos depois do verbo, eu estaria usando ênclise. Gente, esse verbo aqui está no futuro do presente do indicativo. Verbos no futuro do indicativo não admitem ênclise, ou seja, eu não posso colocar conformaremos hífen em pronome oblíquo depois. Falarei hífen em pronome oblíquo. Verbos no futuro do presente, no futuro do pretérito, não admitem ênclise. Por outro lado, se eu colocasse a próclise, ou seja, o pronome oblíquo antes do verbo, também estaria errado, porque eu não posso iniciar a oração com pronome oblíquo. Então eu não posso usar próclise, porque eu não posso iniciar a oração com pronome oblíquo. Eu não posso usar ênclise, por quê? Porque o verbo está no futuro. Então só cabe a mesóclise. Na divisão do verbo, você vai até a letra R, conformar. Aí você coloca o pronome oblíquo e mais o restante do verbo. É o que acontece aqui. Isso aqui é um caso de mesóclise. É quando o pronome oblíquo vem no meio do verbo. Maravilha. Vamos lá. Questão número 12. Ele quer a frase correta. Ela foi a São Paulo. Gente, eu vou a São Paulo, eu volto de São Paulo. Estou em São Paulo. São Paulo não tem artigo, não é feminino. Então eu tenho somente a preposição a. Quem vai a algum lugar. Cara, deu ideia de movimento? Use o verbo estar. Eu acho que é o mais fácil. Se aparecer em, não leva a crase. Então não leva. Se aparecer na, leva. Então pode estar em qualquer lugar do planeta, menos em São Paulo, porque ela está dizendo que ela está indo para São Paulo. Tá? Então substitua por estou. Estou em São Paulo.
Se aparecesse, ela foi à cidade de São Paulo, aí já teria crase, porque eu estou na cidade de São Paulo. Passarei por Brasília a uma hora qualquer. Gente, se fosse a hora do relógio, a 1 da manhã, a 1 hora da tarde, haveria crase. Se fosse a hora do relógio. Mas a uma hora qualquer, a um tempo qualquer, eu tenho tão somente a preposição a. Tá legal? A um tempo qualquer. A um dia qualquer. Então é só a preposição a. Eu vou à Bahia. Então, se eu falo eu vou à Bahia, eu posso estar em qualquer lugar do planeta, menos na Bahia, certo? Ótimo. Eu estou na Bahia. Opa, o que é na? Bahia. Opa, tá difícil sair Bahia aqui, hein? Beleza? Então, se eu estou na Bahia, esse A é com crase. É essa a resposta. Deveria ir a Portugal. Olha lá, deu ideia de movimento de novo. Se eu falo que eu vou a Portugal, posso estar em qualquer lugar do mundo, menos em Portugal. Então, olha lá, eu estou em Portugal. Então, eu tenho apenas a preposição em. Questão número 14. Número 13, perdão. Questão de ambiguidade. Ela chegou atrasada mais uma vez ao trabalho. Tem ambiguidade aí? Não vejo. Não vejo ambiguidade. Tá? Então, ela chegou ao trabalho e ela tem o hábito de chegar sempre atrasada. Chegou mais uma vez. Não vi nada que possa permitir uma dupla interpretação. Ninguém entra duas vezes no mesmo rio. Então, não há possibilidade de você entrar no mesmo rio mais de uma vez. Só existe essa interpretação. Ela estava ocupada durante a tarde. Durante a tarde ela não fez nada, porque ela já estava ocupada. Não vejo outra possibilidade de leitura dessa frase. Agora, Maria encontrou a dona da loja com a sua irmã. Sim, mas ela é irmã de quem? Da Maria ou da dona da loja? Opa, esse pronome possessivo sua me permite dupla leitura, ambiguidade, dupla interpretação. E eu não sei se essa irmã é da Maria ou se essa irmã é da dona da loja. Isso é um caso de ambiguidade. Por fim, identificação de classe gramatical. Você vê, já é a segunda questão que a gente trabalha. Aquela primeira, ele relaciona a identificação da classe gramatical à formação de palavras. Aqui não. Aqui é simplesmente a identificação da classe gramatical sem estar relacionada à parte de formação. O que é do? É D mais O. E ele já de cara identifica o que é esse D, que é a preposição D. Geralmente esse O aqui, seria artigo. Seria artigo. Certo? Gostei do trabalho. O que é do trabalho? É a preposição D com o artigo O de o trabalho. Tá? Necessito do instrumento. O que é do instrumento? É a preposição D mais o artigo O de o instrumento. Certo? Mas só que para eu ter um artigo, eu tenho que ter um substantivo depois. O que eu tenho depois? Eu tenho o que? E eu consigo substituir esse O, que é D mais O mesmo, eu consigo substituir esse O por aquilo. Um paradigma daquilo que se pode chamar literatura. Então fica, se eu substituo o O por aquilo, fica D mais aquilo, né? E acaba ficando daquilo que se chama literatura, que se pode chamar literatura. Ou seja, eu tenho, sempre que eu tiver o A ou os As, antes de que, e eu puder substituir esses o A ou os As por aquilo, aquele, aqueles, aquela, aquelas, certo? Esses o, a, os, as serão pronomes demonstrativos. É essa a resposta à letra B de bola. Maravilha, galera. Com essa questãozinha aqui eu encerro mais um Rumo à Posse. Hoje um Rumo à Posse especial com uma banca que faz provas diferentes. Você vê que eles trabalham muito com conceitos de gênero textual, de semântica. Então eles requerem um aprofundamento muito grande nesse aspecto, nesse estudo. Tá legal? Então é um tema que você não pode deixar de estudar. Mas é claro, você tem que estudar todos os demais temas também. Classes gramaticais. Uma coisa que eu não encontrei
foi identificação de funções sintáticas, curiosamente. Da mesma maneira, também não encontrei concordância. Eu não deixaria de estudar nenhum desses dois temas. Não deixaria. Tá bom? É uma prova que é uma banca que exige tudo. Se exige tudo, coincidentemente até agora eles não cobraram, mas a qualquer momento eles podem cobrar. Falou, galera, maravilha, um grande abraço para todos e até a próxima.